Olá, meninos! Como eu havia prometido, hoje a gente inicia um pouco do estudo da análise combinatória. A gente vai aqui tirar algumas dúvidas, certo? Vão ser vídeos curtos, com algumas imagens, só mesmo para tentar ajudar a galerinha que vai fazer Enem esse ano, certo? Escolhi como tema a análise combinatória e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio fundamental da contagem, fatorial, as suas simplificações, operações, vamos falar sobre os tipos de permutação, arranjos e combinações. E vamos aprender com essas dicas a diferenciar numa questão de análise combinatória quando usar cada um deles. Certo? Então se liga aí nas dicas. Então a gente está início falando sobre o princípio fundamental da contagem, que é a base, a estrutura da análise combinatória. A partir dele é que vão surgir outras fórmulas para ajudar, né, para facilitar aí o manuseio de questões desse tipo. A gente pode ter como exemplo básico formação de números do sistema decimal, de 2 dígitos, de 3, de 4, de 5, até mesmo de 1. As placas de veículos, tudo isso é calculado, né, é feito a partir do princípio fundamental da contagem. E a principal dica que eu dou a vocês para resolver questões desse tipo é, a partir da leitura do problema, tentar determinar, tentar encontrar nele quem são as etapas desse processo. Como é que esse processo ele está se construindo? Então, divida o seu problema em etapas, certo? E em cada uma dessas etapas que forem divididas, comece a colocar nelas o número de opções que você tem para cada uma dessas situações. E a partir daí, você vai determinar se você vai usar dentro do princípio fundamental o princípio aditivo ou o princípio multiplicativo. O princípio fundamental da contagem se divide em dois: o multiplicativo e o aditivo. O princípio aditivo, ele sempre usa a ideia do ou, a ideia de escolha. Já o princípio multiplicativo, ele usa a ideia de obrigatoriedade. Ele usa a ideia do conectivo e. As questões de análise combinatória, elas precisam ser lidas com calma, certo? Tente fazer o seguinte: separar o seu problema em situações, se for o caso, claro. Vamos imaginar o seguinte problema comigo. Vamos supor que eu tenho os dígitos, os algarismos de 1 a 9, e eu quero formar números de algarismos distintos usando essas opções aí. Observe que quando eu lanço esse problema para vocês, eu tenho uma única situação, que é formar números de 2 dígitos, apenas essa. Então eu vou fazer uso do princípio multiplicativo. Eu vou analisar dentro desse meu problema quem são as etapas e a partir daí colocar em cada uma dessas etapas as opções. Observe que nós temos duas etapas: escolher um número que vai ocupar a ordem das dezenas e escolher um outro que vai ocupar a ordem das unidades. Quando a gente vai escolher o primeiro algarismo para a ordem das dezenas, a gente tem exatamente as 9 opções que foram dadas, do 1 até o 9. Feito isso, a gente vai para a segunda etapa do problema, que é escolher o algarismo que vai ficar na ordem das unidades. Como nós já escolhemos uma opção para a primeira, nós iremos ter apenas 8 opções para a segunda situação. E aí a gente faz a multiplicação da situação, né? Já que existe a obrigatoriedade de passar pelas duas etapas, escolher o primeiro dígito e escolher o segundo, e aí faz-se claro o uso do conectivo e. A gente tem exatamente 72 números que podem ser formados usando esses algarismos distintos, diferentes. Agora, se eu mudar um pouquinho a história, vamos supor então agora que eu quero formar números de algarismos também distintos, só que agora eles podem ter 2 ou 3 algarismos. Claramente eu já faço uso do conectivo ou, então eu já posso observar que nesse meu problema eu não tenho mais uma situação, eu tenho agora duas, porque eu tenho que formar números de 2 tipos. Então primeiro eu vou me preocupar com a formação dos números que são de 2 algarismos e em seguida eu me preocupo com a formação de números que são de 3 algarismos. Os de 2 nós já fizemos, nós temos 72. Agora, se a gente fizer os números de 3 algarismos, a gente vai ter quantas etapas? Exatamente 3. Nós temos a etapa que é a ordem das centenas, a etapa que seria a segunda, a ordem das dezenas, e a última etapa que seria a ordem das unidades. E aí a gente vai ter, usando o mesmo raciocínio, 9 possibilidades na primeira, 8 possibilidades na segunda e exatamente
7 possibilidades na terceira. E aí a gente usa nessa situação de novo o princípio multiplicativo, usando mais uma vez a obrigatoriedade do i, porque o meu número, se ele tem 3 casas, né? Se meu número ele tem 3 ordens, ele tem que usar o conectivo i nessa situação, porque eu tenho que escolher a primeira i, a segunda e a terceira. E aí, fazendo a multiplicação, a gente tem exatamente 504 números. Tá, mas o que fazer com esses dois resultados? Volte lá para o início do problema. Eu quero números de 2 ou 3 dígitos. O uso do conectivo ou me alerta para o princípio aditivo. Então, nós vamos somar as duas situações. 72 mais 504, e aí a gente vai ter exatamente 576 números formados nessa situação. Para encerrarmos, vamos resolver uma questão que caiu na prova do Enem em 2013. Vocês vão observar que ela trabalha bem tanto a ideia do princípio multiplicativo como o princípio aditivo. A questão diz o seguinte: um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores, vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango não quadrado, com pedras nos seus vértices, de modo que 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. E aí a gente pode observar a imagem, né, onde a gente vai ter aí a posição de cada uma delas, nomeadas pelos vértices A, B, C e D. E com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter? Pessoal, observem o seguinte: ele deixa bem claro na questão, e aí vem uma outra dica que eu preciso dizer a vocês. Na leitura das questões, grifem todas as informações numéricas importantes que a questão está lhe fornecendo. Aí ele vai lhe dar algumas situações de quantas pedras são, e outra situação também que ele fala de grande importância é que as pedras que são consecutivas, elas não podem jamais serem pedras iguais. Então, como ele dá essa restrição, que é algo que acontece muito comumente nas questões de análise combinatória, separem os casos, separem as situações, certo? Então, vamos imaginar aqui 2 situações. A gente vai imaginar isso, tanto nós podemos fazer com a pedra A e C, como nós também podemos fazer com a pedra B e D, não vai fazer diferença alguma. Então, vamos analisar 2 situações. Primeiro, a pedra A ser diferente da pedra C. Se isso acontecer, vamos logo escolher as opções para essas 2 restrições aqui. Quando a gente vai escolher uma cor para a pedra A gente tem exatamente 3 opções. Como a pedra C ela precisa ser diferente, eu não posso mais ter as 3 opções. Uma já foi escolhida. A gente parte para 2 únicas opções. E aí fica faltando escolher uma opção para B e D, que também precisam ser diferentes de A e C, por serem pedras que são consecutivas a esses 2 vértices. Como a gente só tem uma única cor restante, porque já foi utilizada uma para A e uma para C, a gente fica somente com uma opção, tanto para o vértice B como para o vértice D. Fazemos uso do princípio multiplicativo, porque a escolha das cores de cada um desses vértices são as etapas do processo. Multiplicamos as possibilidades e aí a gente chega a exatamente 6 pedras nessa situação. Aí agora a gente vai para uma situação 2, aonde pode ocorrer das pedras A e C elas serem iguais, porque elas duas não são consecutivas. Como eu disse no início, tanto faz se nós fizermos a mesma coisa com as pedras B e D. Se isso acontecer, vamos iniciar pelas restrições. Na pedra A gente tem exatamente 3 opções de escolha. A nossa pedra A, primeira etapa do processo. Por que nós temos as 3 opções? Porque nenhuma outra pedra foi colocada. Quando a gente parte para outra restrição, que é a segunda etapa, a pedra C, ela tem que ser igual a A. Então, essa opção ela já foi escolhida. A mesma cor que você utilizou para A, você tem que utilizar para C. Então, por isso, ela só tem uma única opção. Quando você vai para a pedra B e para a pedra D, a gente observa que tanto faz elas serem iguais ou não, elas não são consecutivas. E sobram 2 opções de cores, tanto para a pedra B como para a pedra
B. E essas duas etapas vão ficar com o mesmo número de opções, tendo assim, exatamente, multiplicando aí 12 possibilidades. No finalzinho, a gente faz uso do princípio aditivo. Por quê? Porque nós separamos a questão em duas situações. Eu posso ter pedras da primeira situação ou, aí vem o uso do conectivo ou, da segunda. E aí, somando as possibilidades, a gente chega a exatamente 18 pedras deste tipo. Encerramos a nossa primeira parte e na próxima a gente vai falar um pouquinho sobre o fatorial, certo? As operações que nós podemos efetuar usando essa operação matemática. Até a próxima, galerinha!